E é simples, porque a psicologia evoluiu, a psicologia nos ensinou que uma criança, ela ainda não é capaz de fazer o processo da diferenciação. E você sabe que o egoísmo, ele nasce, no momento em que nós achamos que o mundo somos nós. O egoísmo, ele é sempre uma expressão de uma pessoa que não sabe diferenciar-se dos outros. Ele acha que o outro é uma continuidade dele. O egoísta é aquele que olha tanto para o seu mundo, o egóico. Ele está tão ocupado do seu mundo, que quando ele enxerga para os outros, quando ele olha para as outras pessoas, ele não consegue perceber que o outro tem o seu mundo próprio. Ele acaba entendendo que o outro é uma extensão da satisfação de suas necessidades. Você já experimentou isso um dia, minha gente? Uma criança, por mais linda que ela seja, por mais graciosa que ela seja, ela ainda está voltada por razões biológicas. Ela está em processo de feitura, de amadurecimento. Ela está inteiramente voltada para as suas necessidades. A psicologia nos ensina, você que já foi mãe, você que é mãe, Freud até interpretava isso como uma fase oral, onde a criança, ela não tem a capacidade de distinguir o corpo dela do corpo da mãe. A criança, nessa primeira fase da vida, ela é tão egoísta, e ela não sabe que ela está sendo egoísta. É o processo de amadurecimento que vai levar à capacidade de diferenciar. Mas quando ela é um recém-nascido, quando ela é pequenininha, ela não sabe distinguir o corpo dela do corpo da mãe. Tanto é que tudo ela quer incorporar pela boca. Ela vê o mundo ao seu redor como uma continuidade dela, então ela morde tudo que vê. A psicologia nos ensina que esse desejo de morder tudo que vem pela frente é um processo de incorporar e de manifestação dessa compreensão de que o outro é uma continuidade dela e que, portanto, ela pode morder e pode trazer para ela. Ela não tem diferenciação da mãe. Ela não sabe que a mãe é uma outra pessoa. Mesmo porque até pouco tempo, olha aqui a Salete, são duas pessoas, mas você vê uma só. A criança está intimamente ligada ao processo da mãe. Ainda ontem a Salete estava dizendo: padre, no final agora tudo vai ficando mais difícil, porque eu tenho que respirar para dois. Então eu me canso com facilidade. Tenho que evitar falar muito quando eu sei que vou pregar, quando eu sei que vou fazer um programa, que vou fazer uma animação, porque eu divido, a minha respiração vai para duas pessoas. A criança nasce dessa simbiose, gente. É uma simbiose. É um processo de viver juntos. E quando ela nasce, ela vai vivendo esse processo de achar que a mãe dela é ela. Por isso que uma criança sofre tanto na ausência da mãe. Se você retira um recém-nascido da mãe, o sofrimento é tão doloroso que isso pode marcar para o resto da vida como um trauma profundo de rejeição, de solidão, de medo, de insegurança. Quantas inseguranças estão dentro de nós hoje, que são frutos lá da nossa primeira infância. Nossa mãe precisava trabalhar, não tinha o tempo suficiente para cuidar de nós, e nós ali naquela sensação de estarmos perdidos no mundo, não encontrávamos o corpo que antes era nosso. Por isso ela quer morder tudo que vê, não é assim? Se você deixar a sua criança, ela arranca a sua bochecha fora. O peito, a experiência de sugar o peito, a manutenção da vida, tudo passa pela boca. É a fase oral. É a fase de tentativa de incorporar o mundo pela boca. É aquela fase em que a criança não se distingue. O processo de distinção, quando você for ler o livro, você vai ver. Ele é importantíssimo na vida humana. O que é identidade? É a capacidade de distinguir-se dos outros. Eu sou eu e eu não sou você. No momento que eu digo que eu sou eu estou também afirmando que eu não sou o outro. É distinção. Mas esta distinção, ela só vem com o tempo. À medida em que a criança vai crescendo, é que ela vai percebendo que há uma outra realidade que não ela. E sair do egoísmo é você sair desta compreensão equivocada de que o mundo todo é você.
e de que os outros todos estão a seu serviço. Você sabe muito bem o momento em que você precisa começar a explicar para a criança: meu filho, agora a mamãe não pode. É como se nada fosse dito, não é verdade? Porque ela não tem biologia, ela não está biologicamente preparada para entender essa frase. Piaget nos ensina muito a respeito da psicologia infantil. Ele vai dizer que uma criança, para compreender alguns aspectos da vida emocional, ela precisa maturidade cerebral. Assim como eu preciso de maturidade cerebral de 7 anos, que é a idade da razão, não é? Que é a idade que a gente entra na escola. A criança precisa atingir 7 anos para ela ser capaz de articular alguns pensamentos mais organizados, mais complexos. Antes ela só sabe viver na simplicidade. Ela não tem muita capacidade de articular pensamentos difíceis. Então não adianta você sentar e falar como se ela fosse um adulto, ela não vai te entender. Você chegar para uma criança de 3 meses no berço e falar assim: filhinha, não chora agora, porque a mamãe não pode dar mamar agora. Eu tenho que ir ao shopping. Tem uma super promoção que a mamãe não pode perder. Tá bom. E continua o choro. Aquela criança ainda é escrava. Como assim, padre? Ela é escrava da necessidade dela, gente. Ela ainda não tem capacidade de articular que a ausência da mãe é temporária. Os especialistas em infância dizem que 1 minuto do recém-nascido longe da mãe pode parecer uma eternidade, porque ela não sabe lidar ainda com a categoria de tempo. Você sabe quanto tempo dura meia hora. Por isso que o seu pequenininho chora terrivelmente quando você fala para ele: filho, fica com a vovó que a mamãe só vai ficar meia horinha lá. Ele não sabe o que é meia hora, não. É melhor você fazer dormir e sair na hora que ele está dormindo, do que ficar tentando explicar para ele. Ele não tem maturidade biológica. Aí se a gente vê uma cena dessa, você não sabe quem é mais burro, se é a mãe ou se é o filho. A criança ainda é escrava das suas necessidades. Na hora que der fome, não adianta dizer para ela: olha, eu vou colocar você para chorar no celular para a mamãe vir. Não. Ela não sabe quanto tempo dura meia hora, ela não sabe quanto tempo dura 15 minutos, porque ela ainda não é capaz de administrar essas informações. Ela ainda é escrava. Minha gente, a maturidade na vida de uma criança vai chegando à medida em que ela vai amadurecendo biologicamente, isto é, vamos lembrar de Piaget. O cérebro vai amadurecendo para captar informações mais precisas. Por isso que você compra joguinhos para os seus filhos. Os joguinhos esses que são todos pedagogicamente aprovados para tal idade da vida, eles estão a serviço da psicologia de Piaget. Quando você compra um brinquedo dessa natureza, você está comprando a ideia de Piaget, que dizia que o melhor jeito de você encaminhar uma criança para a maturidade é você deixando brincar com jogos que tenham regras. Regra simples: essa pecinha amarela não pode vir para cá porque o quadradinho é vermelho. A pecinha amarela só pode ir para o outro lado onde tem a pecinha amarela. A pecinha vermelha tem que seguir a regra. São regras simples, mas que vão criando dentro da criança uma estrutura que Jean Piaget chamava de juízo moral. Sabe o que é juízo moral? É aquela capacidade que a gente tem de administrar uma informação. Por exemplo, proibido pisar na grama. Isso é juízo moral. É você capaz de você distinguir que não é certo pisar na grama. É interessante, veja bem, é uma lei, é uma regra. Mas eu não sou escravo dessa regra por uma razão muito simples. Eu sei o significado que há na regra. Aqui está a grande diferença. Uma criança é escrava no momento em que ela não sabe a razão da regra. Mas no momento em que ela compreende a razão da regra, ela deixa de ser escrava. Ela passa a administrar a informação que ela recebeu.